caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Bom dia, galerinha. Como é que vocês estão? Estão sentindo falta do colégio, dos colegas? Mas logo, logo todos estaremos juntos, certo? Olha, eu preciso que vocês tenham mais comprometimento com as atividades de vocês. Logo ao fazer, tira a foto e manda para o meu zap, que eu estou corrigindo. Outra coisa importante é que vocês se inscrevam no canal e que comentem, porque é aí que eu estou vendo quem está assistindo e quem está filando para a gente tomar as devidas providências. Olha, essa música aí do início eu trouxe porque ela remete ao México, tá? Ela é cantada por Antônio Bandeiras no filme Los Mariachis, é um filme muito, muito interessante porque traz toda a cultura mexicana. E quando a gente fala do México, o que a gente pensa? Pensa principalmente nos Los Mariachis. Depois a gente pensa em quem? Frida. Depois a gente pensa em quê? El Dia de los Muertos, que é o que a gente vai ver por aqui hoje. Por isso, antes de começar a aula, eu quero lembrar vocês, quando vocês tiverem um tempinho, que vocês assistam 2 filmes muito interessantes. São, assim, os meus preferidos. Que é o filme Festa no Céu e Biba, a Vida é uma Festa. São 2 filmes que trazem assim, a cultura mexicana e o principal, ele mostra a essência da comemoração do culto milenar, El Dia de los Muertos. Vocês vão entender porque eles fazem essa festa, tá certo? Vamos lá, vamos para a aula? Bom, eu trouxe para vocês, galerinha, essa gravura aí com Catrina. Quem é Catrina? Essa caveira. Ela toda enfeitada, toda vestida, ela representa o Dia de los Muertos, que é um culto milenar, que, por sinal, é um patrimônio da humanidade. Então, eles fazem assim, no dia 2 de novembro, na verdade são 2 dias de festa, certo? É o dia de visita. Então, costuma-se ir ao cemitério visitar os túmulos dos seus entes queridos. Eles acreditam que somente nesses dias as almas podem voltar do além para estar perto dos seus entes queridos. Para eles, a verdadeira morte acontece com o esquecimento. Assim, quando o ente querido não for ao cemitério celebrar, ou seja, se lembrar de quem morreu, de que se ama, aí sim acontece a verdadeira morte. Gente, e como é isso? É como a gente faz aqui? A gente vai no cemitério, acende as velhinhas, reza, enfim. Não! Eles preparam altares, eles enfeitam tudo, eles levam alimentos. Tem um pão especial, mas especial mesmo, o mais comum, o mais conhecido, são as caveirinhas de açúcar. Imagine, que interessante. Com bandeirolas, com flores. As flores são flores especiais, de cempasúchil, chama assim. E outros elementos, né? O principal mesmo é que tenha música, que eles comemorem, que eles estejam felizes, que tenha Los Mariachis ali por perto. Como eu disse, é um culto milenar, pois já era celebrado pelos povos nativos, por exemplo, os maias, os astecas, antes da conquista espanhola, lá no século XVI, ou seja, antes da iniciação do cristianismo. No calendário asteca, existem 18 meses, e durante esses 18 meses haviam 6 festejos para os mortos. E era muito comum a prática de conservar os crânios como troféus e mostrá-los em rituais. Daí surge essa imagem de Catrina. Mas quem a representou graficamente foi o gravurista e cartunista José Guadalupe Pousada e foi batizado dado o nome de Catrina por quem? Pelo pintor Diego Rivera. Se você não sabe quem é Diego Rivera, ele é o marido de Frida Kahlo, que Frida Kahlo já é mais conhecida pra gente na atualidade, né? Ele pinta, inclusive, Catrina em seu mural. Ele pinta Catrina entre Frida, entre ele e outros personagens, no mural em que ele titulou de Sueño de uma tarde dominical em La Alameda Central. Olha só. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Eu não falei que Diego tinha pintado a caveira entre Frida e ele e outros personagens? Aí tá a pintura. Na verdade, é só uma parte da pintura, porque ele fez um mural, ou seja, algo bem enorme. Então, vocês têm aqui, ó, Catrina. Quem é Catrina? A caveira.
Temos aqui Frida Kahlo, se vocês não conhecem, que é uma pintora muito famosa hoje em dia, mas na época, quem era famoso era seu marido, Diego Rivera, ok? Gente, para vocês entenderem melhor essa essência do Dia de los Muertos, essa necessidade de celebrar, de lembrar de quem já morreu, de entender a moral de toda essa história, vocês devem assistir os filmes Festa no Céu e Biba, A Vida é uma Festa. Eu já passei para vocês nas atividades anteriores. Caso ainda não tenham assistido, vão assistir. Gente, é algo muito divertido, é lindo. Para mim, são as animações mais lindas que já existiram, feita pela Disney. Vocês vão amar, confia em mim. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas. Nesse slide a gente traz uma alusão ao mapa do México, trazendo todas as informações que a gente precisaria ter. Informações sobre o quê? Sobre cultura, geografia, economia, religiosidade, gastronomia. Se você olhar cada desenhozinho assim, você vai conhecer mais profundamente o México. Com relação à música, seria interessante que vocês pesquisassem sobre Los Mariachis. Los Mariachis, não tem outro país no mundo, quando se fala em mariachi, a gente só pensa no México. É diferente, por exemplo, do tango. Eu falo do tango, eu posso fazer até uma referência a Montevidéu e não só Buenos Aires, apesar de ser o símbolo de Buenos Aires. Mas Los Mariachis não tem outro país que faça referência maior do que o México. Nesse mapa também mostra que o México é um dos países que tem a maior variedade de línguas indígenas. Eu acho que ele é o 7º. E lembrando que são dialetos e não idiomas, porque idiomas tem que ser oficial. Ok? Vou começar com gramática. A gente vai trabalhar aqui os verbos que sofrem ditongação, revisar verbo ser, verbo estar, verbo tener e ai. Beleza? Então, vamos lá. Então, existem verbos que têm seu radical o O e o E. Mas são todos verbos que a gente vai usar para fazer essa ditongação? Não. Somente os verbos que são irregulares. Então, repetindo, os verbos irregulares que têm seu radical o O, a gente troca pelo UE, e o E a gente troca pelo IE. Prestar atenção que tem duas pessoas que não vão sofrer essa ditongação. Vai continuar com E mesmo, vai continuar com O mesmo. Quais são essas pessoas? Nosotros e vosotros. Porém, todas as outras pessoas, yo, tu, el, ellos, vocês fazem essa troca. A gente chama de câmbio. Câmbio é essa troca da vogal E pelo ditongo IE, da vogal O pelo ditongo UE. Beleza? O interessante é que, apesar deles serem irregulares, eles vão manter as suas terminações do mesmo jeito que os verbos regulares. Então, vejam, o verbo yo cuento é igual ao verbo, um verbo regular, amar. Yo amo. Vejam que termina com o O, amo, cuento. O verbo poder vai ser a mesma terminação que seria de um verbo regular, tipo o verbo beber. Yo bebo, yo puedo. O verbo dormir tem também a mesma terminação equivalente a um verbo regular. Vejam, duermo, parto. Então, vejam, a irregularidade não está na terminação. A irregularidade está no radical. Ou seja, verbos que são irregulares, são todos os verbos? Não, somente os irregulares. Que tiverem no seu radical o O, você vai trocar pelo UE. Tiver em seu radical o UE, você vai trocar pelo IE. Beleza? Bom, vamos fazer agora a revisão do presente do indicativo do verbo ser e estar. Aí vocês têm a conjugação dos dois verbos, vocês estão cansados da 5ª série, vocês trabalham com esses dois verbos. Então, só tem uma novidadezinha que a gente vai trabalhar agora, que é isso que cai no vestibular. Mas vamos repetir aqui, se quiserem repetir junto, é bom porque trabalha a pronúncia
e também ajuda ao memorizar. Verbo ser. Yo soy, tu eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. O que vocês vão prestar atenção nisso aí? Que não tem acento. Geralmente os alunos erram na hora de conjugar colocando o acento onde não precisa, porque em português tem, como ele tem um acento. Enfim, então preste atenção que não existe acento na hora de conjugar o verbo ser. Ok? O verbo estar é muito parecido com o português, inclusive no seu uso. Yo estoy, tu estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão. Muito parecido. O que é que vai mudar é somente na primeira pessoa, que é estou, que é o U, a gente troca pelo Y, estou. E lembrando que não existe palavras em espanhol que terminam com M. Aquelas que vocês encontrarem terminando com M, na verdade, são palavras que se mantêm na sua forma em latim, como a palavra álbum. Ela está em latim, não em espanhol. Como a palavra currículo em latim. E existem outras, poucas outras, que eles mantêm assim ainda em latim. Então, essas que vocês encontrarem, que são muito poucas, já caiu uma vez no Enem, uma propagandazinha assim, que traz uma palavra, somente uma palavra com M no final. Mas isso é muito difícil acontecer. Então, o que vocês têm que aprender? Palavras terminam com M em português, a gente vai trocar o M pelo N. Então, vejam que na terceira pessoa, quase sempre a gente vai usar esse, que seria o M em português, a gente vai ter que usar o N. Quando eu pedi para vocês conjugarem, eu percebi que vocês continuam trocando isso, o N pelo M. Preste atenção que a gente vai usar o quê? O N, beleza? Vejam. O que é importante aprender no verbo ser? Eles vão pedir que vocês conjuguem lá na prova? Não. Mas tem que saber a conjugação. Isso. E o principal, o uso, porque vem um texto, na interpretação do texto, eles trabalham essa ideia. Qual é a ideia que eles querem? Geralmente eles exploram. A ideia da única diferença do uso do verbo ser está em relação ao português. A gente fala assim em português, onde é a sua casa? Aí você responde, minha casa é ali, é à direita. Aí a gente usou o verbo ser em português para indicar uma localização, coisa que não pode acontecer em espanhol. Quando você usa para localização, você tem que usar o verbo estar. ¿Dónde está tu casa? Mi casa está allí. Mi casa está à la derecha. Entenderam? Aqui a gente vai apresentar como utilizar o verbo ser e o verbo estar. Então, veja. Ella es mi maestra? Sim, posso usar dessa forma. Yo soy Pedro. Ok. Mi casa es grande, ok. Porém, eu não posso dizer mi casa es allí. Em português a gente fala, onde é sua casa? Minha casa é ali. Mas em espanhol você não vai usar o verbo ser para localização. Então, mi casa es allí está errado. O certo seria mi casa está allí, ok? O verbo estar, como eu disse a vocês, é muito parecido com o português, inclusive no seu uso. Então, o verbo ser tem essa pequena diferença. Mas o verbo estar, não. Então, você vai usar de forma muito semelhante ao português. Eu estou em casa, tu estás bien, mi casa está à la derecha, onde está a tua aula? Vejam que aqui no meu slide eu não coloquei o ponto de interrogação no início da frase, porque eu tenho que fazer a configuração e eu não fiz. E aí, por isso, às vezes, até o próprio computador corrige. Mas saibam que numa frase como esta, interrogativa, ela tem que ter o ponto de interrogação no final e um ponto de interrogação no início de cabeça para baixo. E se vocês precisarem um dia assim, o que é que vocês têm que fazer? Mexe lá na configuração do computador e coloca o idioma, em vez de botar português, bota espanhol, que quando você digitar o ponto de interrogação, ele vai aparecer de cabeça para baixo no início da frase e normal no final, ok? Verbos tener e haber. Mais uma revisão. A gente já trabalhou com o verbo tener e o verbo haber. Você lembra como é que conjuga o verbo tener? Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. É a mesma regrinha que a gente já viu antes, ou seja, é um verbo irregular que vai sofrer uma ditongação. Por quê? Porque tem um E no seu radical. A gente pega esse Ré e troca pelo IE. Veja, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos. Aí não tem a ditongação, porque nosotros
Vosotros tenéis, não tem a ditongação porque é vosotros, e ellos tienen, com la N no final, porque não existem palavras terminadas com M em espanhol, ok? O verbo haber, ele existe uma forma que ela é pessoal, que ele vai exigir o sujeito. Yo, tu, has, ele, a, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Vejam, isso a gente vai estudar na próxima unidade, o verbo haber enquanto pessoal, ou seja, quando ele exigir um sujeito. O que a gente vai trabalhar aqui hoje, revisando, é o verbo haber na sua forma impessoal, que é uma forma invariável. O que significa? Significa que só tem essa forma. Tanto para o singular quanto para o plural, enfim, qualquer situação, ele vai ser ai. Por quê? Porque ele vai fazer parte de uma oração sem sujeito. Por ser impessoal, ele não tem sujeito, ele não exige que vocês façam assim, yo, ai, não pode, tu, ai, não pode, ok? Já o verbo tener, ele é pessoal, ele vai exigir que tenha uma pessoa, essa pessoa será o sujeito da oração. Yo tengo, tu tienes, ellos tienen. Então, vejam, quando vocês forem usar o tener, vocês vão lembrar, eu preciso ter um sujeito aqui. Quem é o sujeito aqui? Quem fez isso? Pergunta na frase, quem fez isso? Se eu tenho uma resposta de quem praticou aquela ação, eu vou achar o sujeito. Mesmo que tenha o nome Pedro tiene, Pedro é o sujeito. Ele tiene, ele é o sujeito. Certo? Então, ele vai exigir esse sujeito. No caso do I, vocês vão observar que quase sempre a gente utiliza quase, né? Não é obrigatório, mas é o usual. Quase sempre eles utilizam um adjunto adverbial de lugar. Onde tem isso? A gente pergunta em português, onde tem isso? Lá na escola tem isso. Então, eu digo em espanhol, em minha escola, hay eso. Então, eu vou usar hay eso no singular, eu digo hay muchos alunos. Muchos alunos, plural. Então, tanto faz se eu vou usar o I para o singular como para o plural. Por quê? Porque ele é impessoal, ele é invariável. Aqui a gente tem a conjugação do verbo tener e do verbo haber. O verbo haber enquanto verbo pessoal, ele vai ser conjugado. Então, vejam, o verbo tener, ele é um verbo irregular. Vejam, ele é um verbo irregular que tem em seu radical o é. Lembra da regrinha que eu falei? Verbo irregular que tem em seu radical o é ou o que acontece? Sofre ditongação. E o que é isso? A gente pega esse é e troca por um ditongo. Veja, yo tengo, tu tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Duas pessoas, nosotros e vosotros, não vai sofrer ditongação. Confere a regra que a gente já viu? Confere. Mas tem uma diferença no yo tengo, que é uma irregularidade diferente do que eu falei anteriormente, porque a gente ainda vai estudar mais para frente. Guardem isso em mente, que o verbo tener é um verbo irregular que tem seu radical o e por isso a gente faz o câmbio. O que é o câmbio? Troca a vogal e pelo ditongo e. No verbo haber, isso que eu trouxe aqui, ele está sendo no seu formato personal. O que significa? Significa que ele vai exigir um sujeito. Então, vejam. Yo, he. Tu, has. Él, ha. Nosotros, hemos. Vosotros, habéis. Ellos, han. Tem um sujeito para cada um. Mas existe um que não está fazendo parte disso aí, que é a sua forma impessoal. O que significa a sua forma impessoal? Que não tem sujeito. Qual é a sua forma impessoal? É o I. Ele é impessoal porque ele não exige um sujeito. Você não pode conjugar de I, tu I, ele I. Fica errado. Por que não? Porque não precisa sujeito. Foi a dicasinha que eu dei anteriormente, que geralmente ele vem quando trouxer uma adjunta adverbial de lugar. Onde há isso? Certo? Eu digo, ai, isso aqui. Beleza? Ele quando ele é essa forma impessoal, a gente diz que ele é invariável. O que significa ele ser invariável? Você vai poder usar tanto para o plural quanto para o singular. Eu digo, ai,
alumno. É a mesma coisa de falar hay algunos alumnos. Tanto para o singular quanto para o plural, você usa essa mesma forma. Por que isso acontece? Acontece porque o verbo tener, ele é um verbo que traz uma ideia de pertenência. Então, ter a ideia de pertenência é diferente de ter a ideia de existência. Na nossa língua, na nossa oralidade, a gente usa o tener e o haver. Há muita coisa aqui, tem muita coisa aqui na nossa vida diária, a gente nem presta atenção nisso. Mas em português também tem essa diferença. Quando eu usar no sentido de pertenência, eu vou usar o verbo tener. No sentido de existência, eu vou usar o verbo haber. No sentido de existência, o verbo haber, ele vai ser impessoal. Ok? Então, olha os usos. Mi hermano tiene un ordenador. Quem é o sujeito? Quem é que tem um ordenador? Mi hermano. Esse é o sujeito. Isso vai obrigar que vocês utilizem o tiene. Eu poderia usar mi hermano hay? Não, porque o hay é o quê? É impessoal, não pode ter o sujeito. Nosotros tenemos una casa. Quem tem uma casa? Nosotros é o sujeito. Então, nosotros, ele vai concordar com o verbo tenemos, porque traz essa ideia de pertenência. Então, ele é pessoal, porque ele traz um sujeito. E se não tivesse o sujeito aqui, tipo, tiene um ordenador, tenemos uma casa, tenemos uma casa. Eu não escrevi nosotros. Ele seria um sujeito oculto, porque não está escrito, mas você sabe quem é que tem uma casa, é um sujeito oculto. Continua sendo um verbo pessoal. Diferente do verbo haber. Aqui há uma panaderia, cerca de casa há muitas praças. Eu disse no slide anterior que uma dica é muito usual usar o verbo hay, fazendo uma referência a uma adjunta adverbial de lugar. Onde é que há uma panaderia? Aqui. Onde é que há? Onde é que há muitas praças? Cerca de casa. Veja que eu não perguntei quem é que há. Quem é que há em muitas praças? Não é, porque não tem sujeito. Eu estou perguntando onde há uma padaria? Onde há muitas praças? Aí você responde o quê? Qual a resposta para onde? Aqui e cerca. Eles são o quê? Adjuntas adverbiais de lugares. Aqui é uma adjunta adverbial de lugar, cerca de casa é uma adjunta adverbial de lugar. Beleza? Mas eu poderia somente colocar assim, há em uma panaderia, sem dizer o aqui? Poderia. Eu só disse que é usual, é como se fosse uma dica, vocês perceberem que aqui vocês vão usar o verbo hay, ou seja, um verbo impessoal. Preste atenção também que aqui, ó, hay, a gente está usando com panaderia, que está no singular. Aqui a gente está usando o mesmo hay com muitas praças, que está no plural. Por que isso acontece? Porque ele é invariável. Porque uma panaderia não é... Uma panaderia não é o sujeito, assim como muitas praças não é o sujeito dessa oração. Ok? E chegamos ao final da nossa aula. Além dessa videoaula, eu estou mandando para vocês um outro link, para que vocês conheçam melhor a cultura mexicana e que entendam principalmente a essência do Dia de los Muertos. Valeu? Besos, hasta pronto!